Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, daremos início à presente sessão ordinária. Da forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário José Enio Antunes para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Tonico. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador Gilson Roberto. Presente. Vereador Jorge Cardoso. Presente. Vereadora Ellen. Presente. Vereadora Sila. Vereador Eduardo Torres. Presente. Presidente João Paulo. Presente. Enio presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme estabelece a resolução número 004/2016, solicito ao vereador Jorge para que faça a leitura de um versículo bíblico. Perdão, então, a vereadora Ellen fará então a leitura do versículo bíblico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva pelo amor do seu nome. Amém. Solicito à servidora Márcia para que efetue a leitura da ata da 130ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A ata da 130ª sessão ordinária da 89ª legislatura é realizada no dia 19 de maio de 2020 na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunidos os senhores vereadores Eduardo Torres Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, Ellen Cristina Pereira, João Paulo Riba, Jorge Cardoso e José Enio Antunes. Falta justificada dos vereadores Antônio Barbosa Quadra e Cecília Nanus Pavese. O presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão, solicitando à servidora Márcia para que fizesse a leitura da ata anterior, que depois de lida e achada conforme foi assinado pelos senhores vereadores presentes. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da matéria constante para o expediente e ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei nº 396/2020, Poder Legislativo, dispõe sobre o reajuste anual dos valores correspondentes à Bolsa Estágio da Câmara Municipal de Tibagi. Projeto de Lei nº 397/2020, Poder Executivo, denomina a Casa de Cultura Peter Alain e dá outras providências. Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. O projeto de Lei 396/2020 aceita o regime de urgência especial. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento exeraram parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra, e o mesmo foi aprovado em votação única por 6 votos a favor e nenhum contra. O projeto de Lei 397/2020, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final exerou parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra, e o mesmo foi aprovado em primeira votação por 6 votos a favor e nenhum contra. E não havendo mais nada a ser declarado, a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se, seria no dia 26. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata da 130ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A seguir, solicito o vereador primeiro secretário para que promova a leitura das matérias para o expediente e ordem do dia, emenda modificativa ao projeto de lei número 397 de 2020, projeto de lei número 399 de 2020. Departamento de Processo Legislativo. 131ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Sessão legislativa de 1º de fevereiro a 20 de dezembro de 2020. Ordem do dia. Para o dia 2 de junho de 2020, terça-feira, às 18 horas. Votação única.
Emenda modificativa ao projeto de lei 397/2020, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Modifica a redação do texto do artigo 1º do projeto de lei 397/2020, na forma que especifica. Primeira votação. Projeto de lei 399/2019, de autoria do vereador Jorge Cardoso e Eliseu Cortez. Dispõe sobre medida de transparência no município de Tibagi, referente às ações de enfrentamento ao Covid-19 e da outras providências. Segunda votação. Processo de lei 397/2020, de autoria do Poder Executivo. Denomina a Casa da Cultura Peter Allan e da outras providências. Gostaria só de comunicar ao plenário que nós tivemos uma moção a favor dos Correios, em pedido dos Correios, na gestão do vereador Eduardo, e tivemos uma resposta agora do Senado Federal, qual peço para o primeiro secretário que leia, por gentileza. Senado Federal, Presidência. Ofício 146/2020. A Sua Excelência, o senhor João Paulo Ribas, presidente da Câmara Municipal de Tibagi, Rua Almeida Taques, 769 Centro. Assunto: moção de apoio número 10 de 19. Senhor presidente, em atenção à cópia da moção de apoio número 10 /19, contra a pretendida privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, agradeço a legítima manifestação dessa Câmara Municipal. Ressalto ainda que toda crítica ou sugestão constitui pilar para o fortalecimento do processo democrático e que esta Casa Legislativa está empenhada no debate dos temas de interesse em prol da população brasileira. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Moção de apoio 10/2019. Agradeço, então, ao primeiro secretário pela leitura. Emenda modificativa ao projeto de lei número 397/2020, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a votação única. O primeiro secretário, então, faz a leitura do parecer. Emenda modificativa, projeto de lei 397/2020. Autor: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Modifica a redação do texto do artigo 1º do projeto de lei 397 na forma que especifica. Artigo 1º do projeto de lei 397, doravante passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominado de Peter Allan de Oliveira o próprio
prédio público municipal, onde atualmente funcionam as instalações da Casa de Cultura da Prefeitura Municipal de Tibagi. Esta emenda será incorporada ao texto do projeto de lei 397 quando de sua regular tramitação e votação. Justificativa. A presente alteração proposta no texto do artigo 1º do projeto de lei 397 de 2020 decorre da necessidade de aprimorar a técnica redacional inserida no texto da proposição originária, uma vez que sua leitura não se mostra adequada e não possui uma linguagem própria, obedecendo a padronização do texto conforme é a recomendação de tais procedimentos legislativos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Tibagi, 29 de maio de 2020. Após a leitura, então, coloco em votação a emenda. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tunico. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Presidente, só uma perguntinha. Vamos corrigir o texto da lei de volta? Não, porque veja bem, posso seguir, né? Olha aqui, ó. Fica denominado de Petra Alano de Oliveira o próprio público, é o prédio público, penso eu, né? Não sei. Só a questão. Hã? O doutor não entendeu. O próprio público? Há um erro, doutor, de texto, de redação? Não, só pergunto. É que eu vi aqui. Ah, tá, então tá certo. Não, A palavra próprio é... tá adequada? Então, na verdade, não, sem não é comentar. erro, é só... Sou favorável. Sei, não, é que eu não... Então, na verdade, não tem correção nenhuma. Então, vereador Jorge. Por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Fica aprovada, então, a emenda modificativa 397 de 2020. Votou porque, na minha ordem estabelecida, o Jorge é o último. Aceitas. Uma dúvida aqui, Márcio. Esse pedido está aqui, nesse espaço aqui. Aí que for colocar ali, eu não sei, achei que era isso aqui. Invertido, então. Projeto de lei número 399/2019, autoria dos vereadores Jorge Cardoso e Eliseu Cortes. 2019? Um erro, agora sim, de redação aqui, um de dias 2019, mas entende-se 2020. Tem regime de urgência? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura, então, da justificativa. Eu vou ler o projeto de lei 399/2020. Dispõe medidas de transparência no município de Tibagi, referentes a ações de enfrentamento do Covid-19 e da outras providências. Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado
a dar ampla divulgação aos dados e informações sobre despesas, seleções públicas, compras públicas, inclusive por dispensa de licitação, parcerias, doações, comodatos, cooperações, repasses e transferências referentes ao enfrentamento ao Covid-19. Na página oficial do município, Portal Transparência, na internet, em suas redes sociais e em dados em formato aberto. Artigo 2º. Elaborar um plano de aplicação e gerenciamento desses recursos. Artigo 3º. As informações sobre os repasses, contratos públicos, parcerias, doações, comodatos e cooperações devem ser sempre disponibilizados com os valores unitários dos objetos. No valor, nome completo, razão social, número de CPF ou CNPJ, data de assinatura e prazo de vigência. Artigo 4º. Os órgãos. Secretarias e entidades de administração municipal devem manter todos os dados atualizados para a devida divulgação e transparência. Artigo 5º. Após o encerramento do estado de emergência, o Poder Executivo deverá publicar na página específica e remeter ao Poder Legislativo relatório final e prestação de contas contendo todos os elementos informados no artigo 1º desta lei. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar o estado de emergência da saúde pública de importância internacional declarada através da Organização Mundial de Saúde decorrente à pandemia do Covid-19. Justificativa. O presente projeto de lei possui um caráter de excepcionalidade diante de grave quadro que aterroriza a população como um todo, razão pela qual submetemos à apreciação dos nobres edis uma forma de garantir a transparência de todas as ações empreendidas pelo Poder Executivo, em especial as despesas efetuadas com o combate Covid-19, tratando-se da mesma de fruto de pesquisas efetuadas em diversas cidades em que os legislativos municipais estão tomando medidas semelhantes em face da função fiscalizadora atribuída ao Parlamento Municipal. Nós, os vereadores, legítimos representantes da população, recebemos cobranças dos munícipes que nos questionam diariamente a respeito de recursos recebidos pelas diversas esferas do governo, buscando auxiliar o poder público no enfrentamento dessa pandemia denominada Covid-19. E como estão sendo aplicados. Assim, esse projeto de lei se revela como sendo uma forma de proporcionar a transparência desses atos à nossa população e também garantir o uso adequado dos recursos públicos que são aplicados em prol da mitigação desta grave preocupação que assola o planeta como um todo. Embora no espaço territorial do município de Tibagi ainda não tenhamos nenhum caso efetivamente confirmado, é certo, porém, que visando a proteção dos munícipes, estão sendo realizados inúmeros gastos públicos que, por sua própria natureza, devem ser objeto de ampla divulgação e transparência, independentemente do momento, por questões dos princípios e ética do agente político. Assim como regem os princípios basilares do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade e moralidade. Sabemos que em tempo de pandemia é necessário que os gestores públicos tomem decisões rápidas e emergenciais, mas o Poder Legislativo não pode abrir mão de seu papel fiscalizador, para que seja garantido o bom uso dos recursos públicos e garantia de saúde e da vida do nosso povo.
Diante de tais as razões, submetemos o presente projeto para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal. Assim, por acreditar nos benefícios que este projeto trará à nossa população tibagiana, e diante da convicção de que o Poder Legislativo Municipal atua com bastante responsabilidade de seus integrantes, e principalmente buscando o bem-estar e a garantia da vida e da saúde da nossa população. Contamos com o indispensável apoio dos demais nobres edis para a aprovação de tão importante proposição legislativa. Por fim, considerando que a presente matéria insere entre aquelas que devem ser consideradas de prioridade absoluta, roga-se habitual compreensão da direção deste Poder Legislativo no sentido de acatar o presente pedido, bem como impor a sua tramitação em regime de urgência especial, calçado de suas próprias razões e fundamentos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Tibagi, 26 de maio de 2020. Colocaremos, então, o pedido de urgência em votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado, então, o regime de urgência especial. Encaminho o projeto, então, para apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Substituindo, então, a vereadora Sila, nomeio o vereador Eliseu. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador Gilson, de legislação e redação final. Pede o parecer do vereador Gilson. Ah, foi nomeado? Peço aqui, então. Tá. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Tonico. Favorável. Pede o parecer do vereador Eliseu. Favorável. Meu voto também é favorável. Perdi, como é que segue? Tiroteio.
Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é de parecer favorável por 3 votos a 0 ao projeto de lei 399/2020. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador Enio. Favorável. Vereador Gilson Roberto. Favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra ante o projeto de lei 399/2020. Após a aprovação pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho o mesmo para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social também pede parecer dos seus nobres pares. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Meu voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social vota parecer favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contra ante o projeto de lei 399/2020. Após a aprovação, encaminho o mesmo para a primeira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Senhor presidente, tem um pedido de urgência nesse projeto de lei. Já foi é a única votado. votação única. Não, por isso que eu estou É que, questionando. na verdade, é a votação única. Não, mas não foi a emenda. Já foi? Já foi votado regime de urgência. Foi feita a votação por primeiro lá? Foi já feito. Então, como já passou por escolha do plenário a votação de urgência especial, coloco o mesmo em votação única. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Aprovado por 7 favoráveis, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda votação. Projeto de lei 397/2020. É autoria do Poder Executivo. Vai para a segunda agora. Com a emenda já. Eu gostaria de pedir interstício desse projeto, presidente. Coloco então o pedido de dispensa de interstício do vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Aprovado, então, o pedido de dispensa de interstício do vereador Enio. Coloco em segunda e terceira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável, segundo e terceiro. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu.
Favorável, segundo e terceiro com emenda. Vereador Tonico. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Gostaria só de fazer uma menção aqui, uma explicação, na verdade, ao que o vereador Jorge indagou ali numa palavra do projeto da nomeação do servidor Peter Alain. A definição do próprio é aquilo que pertence a, acrescido do adjetivo público, significa aquilo que pertence ao domínio público, ou seja, aquilo que é público. São, portanto, os bens que integram o domínio público, assim, além de próprios públicos, podemos encontrar as expressões próprios municipais, próprios estaduais, próprios distritais e próprios federais. Obrigado ao Dr. Brandão, que além de tecnicamente conhecer mais de redação do que nós, nos acrescentou trazendo aqui a materialidade. Obrigado, doutor. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumprido todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 9 de junho. Desejo a todos um bom